O mistério da nossa salvação é o mistério construído do céu, que passou pela realidade humana, dando novo sentido a essa realidade. Quando nós falamos da salvação que nós recebemos, e por exemplo na hóstia, contemplamos o JHS, Jesus como um homem que salva, ou em tantas e tantas outras traduções que a gente escuta, nós ao olharmos para a hóstia e enxergarmos Jesus nela, estamos fazendo uma experiência de fé que nos vincula à história desde a nossa criação, desde o pecado original, desde a experiência batismal que nos livrou desse pecado e com a concupiscência que a gente ainda experimenta de, mesmo ressuscitados em Cristo desde o batismo, termos aquela propensão a vivenciar o pecado. Para que a experiência quaresmal? Todos nós que temos um automóvel, quem não tem vai entender muito facilmente, temos um jeito de dirigir. A gente tem um jeito de sair da garagem. E por mais que a gente dirija bem, a gente tem uma mania. Tira sempre de um lado da garagem, etc e tal, faz sempre manobras muito parecidas, porque é aquela que a gente conhece. Quando vai estacionar um carro, cada um tem a sua mania, por mais que o cara lá ensine para a gente, por mais que os computadores hoje dos carros nos ajudem. E isso vai marcando os nossos pneus, vai marcando o balanceamento dos nossos pneus. Quando, por exemplo, numa rua, a gente passa também num buraco. Então, por mais que a gente tenha de fato o desejo primaz de dirigir bem, de não desgastar os nossos pneus, nossos carros, vamos lá, calibramos toda semana, etc e tal, vai chegar um momento em que a gente vai estar numa estrada um pouco de maior velocidade, lá por uns 100 por hora, 110, numa pista dupla, e aquele carro vai começar a trepidar ou a tremer. E aí você vai dizer assim, mas o meu carro é novo. Não é? Meu carro é novo, como é que ele está trepidando? Como é que ele está puxando? É porque aos poucos o teu pneu foi marcando com aquele jeito, aquele desgaste da saída. Aos poucos aquele buraco que parecia inocente foi desequilibrando o teu pneu, gastando mais partes aqui ou partes de lá. E aí você fica descompensado. E a vida também é assim, amados. A quaresma, ela vem ser um momento em que a gente, nesses 40 dias, verifica milimetricamente, não aqueles grandes pecados maiores, etc, e tal, mortais, não é só isso, mas nós vamos verificar as pequenas propensões, de quando eu tiro o carro da garagem, eu faço sempre o mesmo movimento, e aquilo vai acostumando. Só que esse movimento não é físico, esse movimento é em relação ao irmão. Quando eu estou lá no trabalho, eu vou ter que fazer determinada coisa, eu vou ter que chamar a atenção de um subalterno, eu vou ter que obedecer um superior. Tudo isso são desgastes naturais do dia a dia, não é? Quem nunca levou a bronca de um chefe e quem, sendo chefe, nunca deu a bronca? Mas são desgastes que vão deixando de ser naturais quando, mesmo necessários, vão nos desgastando. Deixam a gente mais doloridos, mais sensíveis ou mais insensíveis. Essas duas coisas caminham sempre juntas. E aí o Senhor nos coloca diante de um processo para que a gente avalie por que estas pequenas coisas geram coisas tão grandes. E aí, como eu sempre digo para vocês, aquela pequena vontade de poder, que é o desejo que me pertence, e é muito natural para que inclusive eu queira crescer na vida, na minha profissão, ela pode me desgastar de tal forma que a minha vontade de poder coloque em risco a minha vida cristã, à medida em que eu quero
e me acostumo a querer dominar o outro. E que o meu desejo de possuir as coisas se torna maior, porque eu vou me acostumando. E quantas famílias estão dilaceradas, que estão experimentando a drogadição dos seus filhos, porque os pais tiveram muito tempo para o trabalho, muito tempo para o boteco, muito tempo para cuidar da vida alheia, e pouco tempo para suprir os seus filhos no plantar os valores. Colocaram a família em primeiro lugar, desgastaram a própria família, porque o primeiro lugar é Deus, e inclusive depois a família. Sofreram dessa vaidade diante da missão que foi dada. E a missão, por exemplo, que foi dada a mim, que não tenho uma família, não constituo uma família, ela é sempre menor que a capacidade de salvação que eu devo ter. Mesmo para mim, Deus está em primeiro lugar, depois do meu ministério. Sempre. Então, amados, nós fomos desgastados nos valores essenciais, e a Quaresma é o resgate desses valores, quando nós somos colocados diante dessas tentações, diante da iluminação que Deus nos dá, diante da cegueira que tínhamos, e agora nós chegamos diante da avareza, que é um fruto do quê? Da vontade de possuir, e da mentira, que é um fruto da vontade de poder. E o Evangelho coloca um contraponto entre quem verdadeiramente trai com as suas hipocrisias e quem serve de coração. E eu repito, a mesa estava cheia. Tudo bem que o perfume de bálsamo fosse a coisa mais cara, e é caríssimo, nós falamos de muitos R$1.000, com essa quantidade de bálsamo que Jesus recebeu, mas existe uma coisa ainda mais bonita, que eu disse no início. Ela se despiu da vaidade. Não sei se vocês já tinham olhado por esse aspecto. Porque no tempo de Jesus, o cabelo primeiro era algo que ficava escondido na maioria das mulheres. E segundo, era a prova da maior vaidade. E só se mostrava o cabelo verdadeiramente para o seu esposo, como é ainda em algumas culturas. Então nós estamos aqui diante de um casamento de Jesus com a humanidade, um casamento perfeito representado por Maria, que antes escolhera a melhor parte, como o próprio Senhor disse, mas que ao escolher a melhor parte, não faz da sua vida um vazio, ela se corrige, ela de fato se coloca na dinâmica do Senhor, e ela se coloca num oferecer ao Senhor toda a sua vida, não é mais ou menos, como a gente faz. Eu ofereço o meu tempo mais ou menos para o Senhor. Eu não estou dizendo para você que trabalha, que tem filhos, etc. e tal, que dê totalmente a sua vida para o Senhor, mas não. São pequenos gestos. Eu aprendi na renovação carismática católica, porque a gente começava nas experiências de oração, isso eu estou falando de mais de 30 anos atrás, quando eu era um molequinho de 10, 12 anos, não começava cantando nem pregando, a gente começava lavando o banheiro. E eu me lembro que na primeira experiência de oração eu tinha 12 anos, a segunda, aliás, a primeira que eu fui trabalhar, a primeira eu tinha 11, na segunda que eu fui trabalhar, um pregador chamado Agostini chamou todo mundo que trabalhava na parte física e disse assim: olha, quando vocês estiverem limpando o banheiro, rezem pelas pessoas que vão usar o banheiro. Peça que o Espírito Santo esteja na vida deles. Peça o batismo no Espírito Santo para aquele que vai lá sentar na privada com dor de barriga. A gente ria, mas se tratava de uma experiência profunda, aliás.
A segunda experiência de oração que eu participei foi profunda porque eu servi na limpeza. Por que eu estou dizendo isso? Porque servir a Deus e colocar a Deus em primeiro lugar é quando uma mãe está passando a roupa do filho, do marido, que seja, ou o marido está passando a dela, vamos aceitar a modernidade, e está dizendo: Deus, eu consagro a vida do meu filho, eu peço que ele proteja das dificuldades, das tentações, eu peço que essa bermuda, no momento em que ele estiver jogando, que ele seja um sinal, eu peço que essa camisa seja como um escudo do Espírito Santo para defendê-los das tentações do mundo. E eu conheci uma ex-freira que acredita muito no mistério, e ela dizia assim: padre, todas as vezes que eu estou servindo a minha casa, na preparação de um alimento, eu já estou consagrando aquele alimento e pedindo que ele seja um sinal de Deus para os meus. O que Maria está dando um sinal para nós é que a gente tem que servir nas pequenas para depois servir nas grandes, e que sempre haverão Judas a apontar, nos chamando de carola, de besta, de tonto, por estar servindo a Deus, por devolver o dízimo, por servir com as nossas ofertas e às vezes dar o melhor do nosso tempo. Porque você imagina, você que é pai, você que é mãe, como se você se sentiria bastante honrado em um filho lhe dar o melhor do seu tempo para você. E o melhor do tempo não é o tempo maior. Nós não estamos falando de quantidade, nós estamos falando de qualidade. Por isso que o Senhor está dizendo nessa noite é algo muito profundo e que de fato derruba todo o nosso narcisismo. Quando nos coloca diante de uma mulher que, além de dar toda a sua fortuna, porque nós estamos falando de fortuna, até hoje o bálsamo é caro. Um incenso, por exemplo, esse que queima na igreja, 300 gramas dele custa 500, 600 reais. São coisas caras. Naquela época, então, nem se fala, porque era moeda, inclusive. Mas o que ela está fazendo é antes uma prefiguração da própria morte para o mundo, ao entregar a sua beleza para o Senhor. Agora eu pergunto, o quanto eu morri nisso nesses 40 dias? O quanto eu morri para o que eu tenho? O quanto eu morri para a minha beleza? Quando, se vocês lembram, o senhor que é mais antigo, os homens nem faziam barba na quaresma, não é? Deixava o cabelo crescer. Estou mentindo para quem é dos mais antigos? Não acontecia isso lá em Taubaté, Cáter? Por quê? Era esse evangelho. Nem a minha vaidade custa perder aquilo que Deus me deu de presente com sua morte. E por isso é interessante, e aqui eu encerro, talvez para que a gente pudesse pensar, não vou concluir esse pensamento, mas para que a gente pudesse pensar, por que Maria unge os pés de Jesus e não a cabeça? E eu penso sempre, quando eu leio esse evangelho, que os pés de Jesus eram os últimos lugares, o último lugar no corpo de Jesus, que o seu sangue precioso passaria para ser derramado sobre nós. Eu imagino ele correndo e passando para o último lugar, ou seja, mais um gesto de humildade de Maria. Eu faço, mas faço nos pés escondidos, no último dos lugares em que o sangue redentor passará,
porque quando quebro a minha vaidade e dou minha fortuna diante do meu tudo, eu estando no último lugar, eu estou onde este sangue será derramado. Essa é a verdadeira adoração que muitos de nós ainda não aprendeu a fazer. A gente vai, reza diante do Santíssimo, mas os verdadeiros adoradores, como diz o próprio Evangelho que acabamos de ler, um pouco antes, adorarão em espírito e em verdade. Ou seja, com tudo o que é espiritual, mas também com tudo o que é material, inclusive com a sua beleza. E sempre às segundas-feiras santas, eu me coloco diante desta grandiosa provocação para saber se, como Maria, eu aprendi a ser um verdadeiro adorador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Este programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor e evangelize conosco. Ligue agora, 0 Operadora 11 42 00 80 80.